Olá, está começando a partir de agora mais um Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET e também pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube. O tema do Unifra Entrevista de hoje é sobre o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira, que aconteceu lá no fim do século XVIII. Sobre este assunto está aqui com a gente o professor Leonardo Reim, que é professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Mais uma vez, agradeço. inclusive, aqui no Unifra Entrevista para conversar com a gente sobre história. Professor José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, a gente aprende sobre ele lá na escola, ainda um pouquinho no ensino fundamental, depois aprofunda um pouquinho também no ensino médio. Né? Ele nasceu, a gente tem registro aí de Fazenda do Pombal, né? Foi morrer depois no Rio de Janeiro, enforcado e tudo mais. Foi dentista, tropeiro, minerador, comerciante, enfim, uma série de coisas. Por ter o reconhecimento de herói nacional, temos um feriado nacional em homenagem ao Tiradentes. O que mais dá para a gente dizer para o público que nos acompanha a respeito do José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes? De fato, ele foi esse líder mesmo, esse inconfidente, essa pessoa que pensava no bem do Brasil mesmo? Certo. Primeiramente, é muito polêmico. As versões a respeito do Tiradentes elas vão mudando ao longo da história. Como nós, na área da história, gostamos de dizer que o presente ele influencia a maneira como nós abordamos o passado, os interesses do presente. Então, nem sempre essa visão a respeito do Tiradentes, de mártir, herói, ela existiu no Brasil, na história do Sim. Brasil. E por que isso, professor? É porque ele era uma figura associada a uma rebelião anti-monarquia, né? E na época se fez tudo, na época que ele foi morto, se fez tudo para abafar a sua figura. Mesmo que tenha, certamente, já registro que ficou alguma repercussão, né? A população ficou muito revoltada com a maneira da sua execução, a leitura dos autos do processo, que demorou muito tempo, né? Uma certa humilhação. Né? Mas a figura do Tiradentes enquanto mártir e herói, ela é construída a partir da proclamação da República, depois da proclamação da República, nem na época do Império. O Brasil se tornou independente em 1822 e durante todo o período do Brasil Imperial, a figura do Tiradentes ela não foi uma figura destacada como hoje em dia é, como herói ou mártir. Por quê? Sim. Porque o Tiradentes ele era associado a uma rebelião contra a Casa dos Bragança, que era uma continuidade. O Brasil Imperial, mesmo independente, ele tinha sucessores, né, governantes que eram da Casa dos Bragança. Então não convinha destacar a imagem do Tiradentes. Somente depois da República que se precisava de um herói nacional, emblemático. Anti-monarquia? Anti-monarquia, anti-Portugal, né, e com algumas ideias republicanas, mesmo que isso seja questionado, né? Sim. Mas daí a sua imagem foi construída a partir daí, proclamação da República. Perfeito. Um dos fatos assim desencadeadores que teve foi quando ele teria ido contra uma punição a um escravo, né? O registro na história tem muito disso, inclusive até há filmes, né? O cinema se apropria muito disso. A gente até tem essa imagem para mostrar em que ele, na verdade, ele vai e vai contra aquilo que um senhor, enfim, um responsável por uma fazenda estava, né? A gente inclusive está exibindo essa imagem. Sim. O escravo estava apanhando e tudo mais. De fato, ele teve essa ideia assim abolicionista, assim também, professor? É algo assim bastante complicado também de avaliar, porque a rebelião era composta por pessoas de várias atividades, várias camadas sociais. E com projetos diferenciados, pelo menos isso que os historiadores que pesquisam o assunto acentuam. Não necessariamente todos tinham o mesmo ideal, né? E as reuniões elas eram mais ou menos debates a respeito de uma revolta contra a administração local para alguns tinham um projeto de mudança mais estrutural, e a abolição em si ela era defendida por uma minoria de pessoas, desses líderes da revolta. O Tiradentes há uma dúvida a respeito. É uma dúvida? Pois então, é isso que eu até quero perguntar. O Tiradentes, de certa forma, pertencia a uma elite da época. Ele, não dá para se dizer que ele pertencesse à elite mais destacada, né? Ele era uma pessoa, na revolta mineira, essa chamada de Inconfidência Mineira,
ele era das pessoas das camadas sociais mais baixa dentro da revolta. Sim. Né? Até alguns associam a sua execução a isso. Por que somente ele teve essa pena extremada e foi o único a ser realmente executado, e até com requintes de humilhação, que depois até a gente pode comentar. Alguns historiadores defendem o fato, defende a ideia de que era porque ele era de uma camada menos abastada. Não que ele fosse uma pessoa com dificuldades de sobrevivência. Era um alferes, né? Ele era um alferes, como eu mesmo falasse, assim, ele teve várias atividades, nenhuma delas de grande destaque, mas ele foi minerador, ele procurou minérios, ele foi das forças, era considerado forças armadas do período, era dentista, né? Sim. Por isso o apelido de Tiradentes, mas comparativamente aos outros líderes da revolta, ele era dos menos abastados, porque havia grandes proprietários de terra, havia pessoas que eram funcionários, eram na época e depois continuaram sendo altos funcionários da administração portuguesa. Sim. Eu vi o senhor citar já, fazer a referência em Confidência Mineira como rebelião. E eu acho que aqui cabe a gente até explicar, professor. Às vezes tem uma certa confusão entre a diferença entre revolução e rebelião. O senhor saberia, enfim, poderia colocar para a gente a definição de rebelião e também de revolução? Revolução é quando quer mudar a ideologia, né? Sim. E rebelião quer se manter um pouquinho daquela ideologia, mas quer apenas mudar o sistema que a compõe. É mais ou menos por aí? Rebelião não significa necessariamente uma mudança radical de um sistema, de uma ordem estabelecida, né, no que a revolução teria como conceito principal, né? Sim. Uma revolução seria uma mudança radical da ordem estabelecida. A Inconfidência Mineira, até as polêmicas se estendem à nomenclatura. Inconfidência, até os historiadores comentam muito que vai mudando o significado de Inconfidência, né, ao longo da história. Na época significava mais ou menos traição, né? Então seria uma denominação pejorativa que era da história oficial do período, dos próprios governantes da época que impuseram, é isso, é uma atribuição. Rebelião ou revolução, né? A revolução, alguns historiadores certamente defenderiam a ideia que pudesse ser algo próximo a uma revolução, mas a maioria não. Por quê? Porque não fica bem claro nos projetos dos líderes da rebelião se eles queriam uma mudança brusca no sistema. Até mesmo a escolha por uma república, que fica mais ou menos claro assim nas discussões dos documentos que há a respeito, parece que nem todos eram entusiastas daquela república, que alguns vinham como uma solução menos pior, digamos assim, possível. Nenhum era entusiasta. E ao que parece, alguns líderes, eles tinham um bom trânsito na administração portuguesa, até eram pertencentes à burocracia da administração portuguesa. Dá a entender que eles bastaria uma substituição do governo local, que era considerado um governo muito despótico, né, insensível aos clamores da população. Na liderança, segundo a documentação, a partir da liderança de alguns, essa ideia seria mais conveniente. Então, por isso que talvez a revolução não seja realmente a melhor definição. Talvez rebelião mesmo. A época ali também, não exatamente, mas nós tivemos outras situações parecidas, né, no Brasil. Por exemplo, aqui no Sul teve a Revolução Farroupilha, né? A gente teve em Pernambuco também, no Maranhão, se não estou enganado, acho que no Pará também, né? Era um momento assim muito conturbado e de certa forma existiram outros Tiradentes, vamos dizer assim, também nessas outras situações, nessas outras rebeliões aí, professor? Ok, assim, nesse período que a gente está falando, que é finalzinho do século XVIII, as revoltas, houve várias revoltas na própria Minas Gerais, revoltas menores, assim, de menor porte. A mais forte foi em Confidência Mineira. Foi em Confidência Mineira. Comparativamente, nessa época, dá para dizer assim, uma grande revolta, rebelião que houve, foi em 1798, desculpe, na Bahia, chamada Conjuração Baiana, Conjuração dos Alfaiates, ou Revolta dos Alfaiates, que normalmente os historiadores eles preferem, né, assim, enquanto representatividade de uma revolta de segmentos mais expressivos da população, populares, né, realmente, porque ela continha
no seu rol de líderes pessoas de camadas sociais mais baixas ainda que da Inconfidência Mineira. Eram mais baixas, camadas sociais mais baixas que o Tiradentes, por exemplo. Um bom número de pessoas, e até alguns negros alforreados, e que ficaria mais evidente nesse projeto da Conjuração Baiana a abolição da escravidão e até a adoção de uma forma republicana, mais evidente, mais acentuado que na própria Inconfidência Mineira, né? Mas devido a essa escolha da Inconfidência Mineira posteriormente, muito tempo depois, um século depois, na época da República, como um elemento simbólico, um acontecimento simbólico nacional, a Conjuração Baiana ficou ofuscada, né? Mas hoje em dia se estuda bastante essa conjuração. Estuda-se muito ela também. Acabou ofuscado quando o senhor fala em relação à Inconfidência Mineira, por ter tido né, todo esse clamor e até por ter exatamente o feriado de 21 de abril em homenagem ao José Joaquim da Silva Xavier, que foi aí um dos né, o único, pelo menos o registro histórico que se tem, que se reconheceu a autoria dos atos julgados rebeldes pela coroa portuguesa. Professor, nós vamos fazer um intervalo agora de 1 minutinho, para a gente dar uma respirada, conversar, enfim, descansar, dar uma respiradinha. E em seguida a gente volta logo depois de 1 minuto com o Unifra Entrevista e justamente para falar, para mostrar inclusive trecho do filme onde tem a condenação do Tiradentes, e até vou questionar o professor sobre o porquê dessa condenação brutal, né? E de certa forma, a julgar pela coroa portuguesa na época, uma condenação exemplar. 1 minutinho, a gente já está de volta com o Unifra Entrevista. Família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Nós estamos de volta com o Unifra Entrevista e nesta sexta-feira a gente está falando sobre o 21 de abril, feriado de Tiradentes. Né? O Joaquim José da Silva Xavier é o tema do programa deste Unifra Entrevista, o feriado nacional que homenageia ele, e também a Inconfidência Mineira, que aconteceu no fim do século XVIII. Sobre este assunto está com a gente aqui o professor Leonardo Ren, que é professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Professor, falamos já no primeiro bloco, aí, né, uma contextualização, enfim, daquilo que o Tiradentes tinha. Agora, o Tiradentes, ele teve uma vida, assim, bastante ligada a essa questão política, né, a essa questão levada. Conversávamos aqui em off, como a gente chama no jornalismo, de que essa imagem barbuda, cabeluda dele, talvez não fosse bem a imagem propriamente que o Tiradentes tinha. Há historiadores que, de certa forma, são contra essa imagem. E o porquê que eles seriam contra essa imagem, professor? Como a gente estava falando anteriormente, a figura do Tiradentes ela é resgatada na proclamação, a partir da proclamação da República. Não foi bem na proclamação da República, mas foi a partir do evento proclamação da República. Precisava-se de um herói nacional que não fosse associado à monarquia, porque a República, né, proclamada em 1889, ela queria se dissociar a imagem nacional da imagem da monarquia, tanto a monarquia colonial que dominava o Brasil, como a monarquia já independente, Brasil independente. E daí resgataram a figura do Tiradentes como o principal mártir da rebelião da Inconfidência Mineira. Por quê? Porque normalmente quem pesquisa a respeito do assunto não concorda com a ideia do Tiradentes barbudo e cabeludo, né? É porque isso teria sido uma idealização para tornar a sua figura parecida com a figura de Jesus Cristo, expressa em quadros da época republicana, né, que se consagraram. Por que isso não correspondia à realidade, já que ele ficou
mais ou menos 3 anos no cárcere, né? Ele não poderia ter ficado barbudo e cabeludo, porque era uma praxe nas prisões brasileiras dessa época raspar a barba e o cabelo devido às constantes infestações de piolhos, né? Então essa a imagem dele barbudo e cabeludo seria uma maneira de vinculá-lo à figura do mártir, principais mártires da história da civilização brasileira ocidental, digamos Sim. assim, que seria Jesus Cristo, né? Uhum. Sobre a Inconfidência Mineira, professor, o Tiradentes ele foi traído, né? Pelo ideal dele, teve traição, teve gente que, enfim, que mostrou-se no primeiro momento do lado dele e posteriormente se colocou em oposição àquilo que ele defendia? Certo. Nos encontros dos Inconfidentes, há alguns desses encontros que tem alguma documentação, algo documentado, eles eram compostos por algumas lideranças, nem todos participavam de todos os encontros, né? O estopim para o que seria a tentativa de rebelião, ou para alguns revolução, teria sido uma decretação, um boato de uma decretação de uma derrama, que era um imposto adicional que o governo local iria tomar, né? iria decretar. Esse boato foi espalhado pelos Inconfidentes, não se há uma certeza se iria ser decretado ou não pelo governo local, provavelmente sim, né? E o governo se apressou em desmentir esse boato e declarar que não iria ser decretada nenhuma derrama. Daí, várias das lideranças da Inconfidência Mineira que estavam preocupados com o pagamento desse imposto adicional, e alguns estavam endividados, há registro quanto a isso, alguns estavam bem endividados, eles saltaram fora, como se diz, né? Saltaram fora dos momentos que antecederam a rebelião, né? E alguns deles, principalmente o Silvério do Reis, que ficou marcado por isso, ele teria denunciado, né, dado detalhes, teria sido preso e denunciado, dado detalhes a respeito das reuniões, quem fazia parte das reuniões, o que era discutido, né, supostamente com o intuito aí de ser perdoado as suas dívidas anteriores. Posteriores. Anteriores a algo que ele já estava endividado, né, que ele teria dado detalhes a respeito disso. E o Tiradentes foi um dos denunciados, né. Talvez assim se pergunte, mas por que somente ele foi executado, né? Há dúvidas, os historiadores discutem a respeito disso. É porque ele era de uma camada social mais baixa. Dos líderes da Revolução, dá para se dizer que ele talvez fosse o da camada social mais baixa. Sim. Havia muitos bem de vida, abonados, né? Ou o fato dele ter sido o único a não ter renegado, após preso, mantido as convicções, né? E até mesmo se furtado a denunciar outros ou intensificar provas contra outros, né? Vamos usar o recurso do cinema, Sim. professor. Nós temos aqui imagens, né, de um filme rodado lá em 1977, você de casa aí vai poder acompanhar também, no momento em que o Tiradentes está na prisão e a coroa portuguesa decreta, né, no caso, a pena de morte dele, a maneira e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui, professor, nessa tela aqui. Condena o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, a que, com embaraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural, e para sempre. E que depois de morto, lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde no mais público lugar será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma. E que o seu corpo seja dividido em 4 quartos e que sejam pregados em postes pelo caminho de Minas Gerais, nas localidades de Varginha e Cebolas, onde o réu teve suas práticas infames, até que o tempo também os consuma. Declara o réu infame e seus filhos e netos, tendo-os, e que os seus bens revertam para o fisco e a Câmara Real. Uma pena extremamente rigorosa. Sim. Essas eram as penas, na época, quem se opunha, professor, à coroa portuguesa? Para um dos delitos que era considerado o crime de lesa majestade, havia a prática desse tipo de situação. De condenação. Sim. Houve até
em Portugal, no século XVIII, a condenação de uma família da mais alta nobreza portuguesa que caiu em desgraça, né? E que teve uma condenação parecida, até mais intensa, mais violenta, né? Porque foi decretado que a morte no processo de execução deveria haver sofrimento. No caso do Tiradentes, isso foi até abrandado, a execução para uma execução através da forca, Sim. que representaria menor sofrimento. Sim, num primeiro momento ele foi preso e após preso acabou sendo levado para a forca, né? Até o crime de lesa majestade é isso, porque seria uma afronta à monarquia, à majestade, né? À instituição monarquia, os seus representantes, reis, Sim. rainhas, né? Então isso que é por isso que seria grave, né? A pena. Perfeito, imagem que inclusive a gente está vendo agora, Sim. e ele indo em direção à forca, né? Onde é enforcado e posteriormente é esquartejado. Professor, tem aquela história de que colocaram sal lá, né, onde era a casa dele e tudo mais, e, por exemplo, os descendentes dele, não se tem registro de que ele tivesse sido casado, mas tivesse tido, num primeiro momento, uma filha, nunca mais se teve registro. Porém, em 1988, né, o governo brasileiro aí concedeu pensão especial a 3 pessoas, Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga e Belchior Beltrão Zica, que seriam trinetos de Tiradentes. Por que não se buscou, mesmo após todo esse período, com a República Velha, com a República Nova, nunca se buscou de fato, a não ser a partir dessa lei, né, que concede a pensão especial, resgatar os descendentes do Tiradentes? Porque não se havia registro mesmo? A dificuldade do registro, né? E os novos ares da República, né? Posteriormente a dissolução da ditadura militar, a queda da ditadura civil-militar mais recente, né? Mas a questão dos descendentes é algo que há muita dificuldade na pesquisa, né? Por quê? Porque a punição, né, a pena, era concedida também aos seus descendentes, também estariam em desgraça, né? Sim. Até alguns na época faziam a comparação como se fosse uma condenação, como se fosse uma hanseníase, né? Porque passa para os descendentes devido a ser Sim. Hanseníase, para quem não sabe, é a famosa lepra, né? Fator genético, assim, Sim. né? Então, que nunca te livraria daquilo lá. Então, os descendentes, o Tiradentes nunca foi casado, há uma incerteza em relação aos seus filhos, né? Há essa suposta filha, mas mesmo assim, nem todo mundo, não há registros definitivos, né? Documentos que propiciem uma conclusão categórica a respeito, né? E certamente, assim, na época, os seus descendentes, se eles existiram realmente, eles não queriam ser vinculados à figura do Tiradentes, porque a pena ela era estendida a eles também. Sim. Então era algo assim que era um estigma que eles teriam que carregar. Até se é realmente verdadeiro essa questão dos descendentes, e alguns historiadores dizem que sim, tanto que foi concedida às pessoas, né, as pessoas foram concedidas. Pode ver que o sobrenome Zica, né? Zica é um sobrenome que foi arranjado, instituído que justamente os seus descendentes teriam escolhido para substituir, para não vinculá-lo. Professor, a gente já está na reta final do programa, quero perguntar para o senhor, do seu conhecimento em história e tudo mais, é justo o feriado de 21 de abril para Tiradentes, se ele, de certa forma, pelos prós e pelos contras que se pode existir contra ele, de ele ser considerado um herói nacional? Sim. O feriado foi mudando muito no próprio governo Vargas, ele tentou eliminar esse feriado, né? Eu não sou muito simpático à visão de glorificação de heróis, né, na história, né? E a rebelião da Inconfidência, chamada Inconfidência Mineira em si, ela não é algo assim que dê para se dizer que fosse um marco da visão anti-monarca, nem uma visão republicana. Até isso há dúvidas, né? A abolição, a gente comentou, nem se fala, nem passou a constar nos projetos de governo, de suposto governo. Sim. Né? E mesmo se eles eram republicanos ou não. Então, não que eu me filie à ideia de que deva ser glorificado Tiradentes, né, como mártir e tudo mais. Mas dentro das figuras históricas brasileiras, assim, é uma das que
que talvez mereça talvez mereça algum destaque. Talvez se a nossa política atual tivesse alguns Tiradentes, né, professor? Talvez assim, o fato dele não ter renegado, depois que ele foi preso, ele não renegou a participação na rebelião, nem seus supostos ideais, não quis denunciar, ao que parece, não quis denunciar os outros, né? Então, talvez isso seja algo assim que possa fazer merecedor do destaque. Não sei se está como um feriado ou tão destacado como porque daí cai na glorificação, como eu tinha comentado, que eu acho que não é muito positivo, né? Ok. Professor Leonardo Reim, professor do curso de História aqui do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista. Lembrando que você pode acompanhar o programa, já que você de repente não conseguiu acompanhar na íntegra pelo canal 15 da NET, pode acessar o nosso canal do YouTube, o Unifra Online. O Unifra Entrevista volta na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos e um bom feriado.